Ni hao, pessoas que não podem falar sobre a Praça da Paz Celestial, senão não vão poder voltar pra casa. Tudo bem com vocês? Eu tô zoando, né? Cara que eu posso falar. Obrigado aí pra quem mandou esse react, inclusive, se vocês veem qualquer coisa aí que renda um react, me manda lá nas direct message do Instagram. O Instagram aqui, né? Já me segue lá também, já dá like nas fotos. E vamos ver, vamos ver. Todo mundo já deve ter visto essa foto aqui. Já. Ela foi feita no ano de 1989 lá na China e marcou um dos eventos mais importantes do século passado. Eu sou o Vogel, esse é o Vogalizando a História. Hoje a gente vai te contar sobre o massacre da Praça da Paz Celestial. Aconteceram várias coisas na Praça da Paz Celestial no século passado, mas por algum motivo esse é o mais importante, né? Por que será? Se tem um lugar doido no mundo, esse lugar é a China, meu amigo. Já começa com a xenofobiazinha barata, orientalismo, né? Se tem um lugar doido no mundo, esse lugar é a China. Por quê? Porque sim. Simples, porque sim. Veja bem, Eu o Brasil acho que já fiz o react desse cara. foi descoberto pelos portugueses em 1500 e conseguiu a sua independência em 1822. Ou seja, a gente tem menos de 200 anos de história. A China tem quase 6.000, 5.800 para ser exato. Como não dá de falar da história da China inteira, vamos nos ater ao que aconteceu no século passado. Em 1912, a Vídeo de 11 minutos. China deixa de ser império e passa a ser uma república. Peraí. Que não tem nada a ver com aquela imagem ali, né? Porque quando rola a Revolução Xinhai em 1911, o Mao Zedong era novo, né? Ele só vai realmente começar a militar, etc, mais pra frente. O jovem imperador Puyi é destituído dos seus afazeres, passa sua vida para lá e para cá, até se tornar um cidadão comum. Mas isso não é importante. O Depois ele ainda vira um marionete lá dos japoneses da Manchúria, né? importante é a gente se atentar à crise política que a troca dessa forma de governo causou. Movimentos separatistas começam a aparecer por toda a China e surge o Partido Nacionalista com a proposta que manteria a China unida. É aí que, inspirados Kuomintang. pela Revolução Russa de 1917, também surge o Partido Comunista. E entre os seus primeiros membros estava o cara que mudaria a China para sempre, o Mao Tse-tung. E por um tempo os nacionalistas e os comunistas se deram bem, até que não se deram mais. Listen, if I wasn't involved, this place would go to shit. Bullshit. It would burn to the ground. Bullshit. That's bullshit. You know what? Get the fuck out of here. Fuck. E o que E o que aconteceu, né? Em 1927, em abril de 27, os nacionalistas, né, a Kuomintang, foram full fascista e começaram a matar comunistas nas ruas de Xangai. Simples assim. Se juntaram com umas gangues lá que controlavam os sindicatos de Xangai. Porque o que está acontecendo é que a ala esquerda da Kuomintang e o Partido Comunista, eles começaram a organizar mais e mais greves pelo país todo. E aí os empresários europeus e chineses começaram a ficar putos, né? E aí fizeram o quê? Como eu falei, Kuomintang foi full fascista e começou a matar. Eles mataram milhares de comunistas nesse dia. Acho que foi 4 de abril. Um negócio assim. O Zhou Enlai, inclusive, estava lá, né? Conseguiu fugir. E foi isso que aconteceu. acontece na China nos próximos 20 anos é uma maluquice. Os nacionalistas... Não. Chama revolução mesmo. Aí, os Kuomintang matando os comunistas nas ruas de Xangai. Começa a caçar para matar os comunistas. O Mao Tse-tung promove a sua grande marcha montando guerrilha comunista por toda a China. Acontece a Guerra Sino-Japonesa, acontece a Segunda Guerra Mundial e para coroar, em 1946 ainda tem a Guerra Civil. Só coisa boa. Em 1949 os comunistas vencem essa disputa política e o Mao Tse-tung proclama a República Popular da China. E a partir daí vários desastres começam a acontecer no governo do cara. Vale a pena a gente citar o grande salto para frente e a Revolução Cultural, que na verdade devia se chamar grande salto para trás e destruição cultural, porque nada de bom aconteceu depois disso. O Mao Tse-tung é conhecido por ser um dos maiores tiranos que o planeta já viu e ele Por quem? centralizou todo o poder político nele. É o verdadeiro manda-chuva chinês. Aí, em 1976, o cara morre e o novo líder, o Deng Xiaoping, tenta fazer algumas mudanças.
Com o fim da Revolução Cultural, uma classe de estudantes e intelectuais começou a se formar na China. E percebeu-se que as reformas políticas que deveriam estar acontecendo estavam acontecendo mais lentas do que deveriam. E é importante a gente falar que as relações entre os dois gigantes comunistas, China e União Soviética, estavam abaladas já fazia um tempo. Mas aí na década de 80, com novas lideranças, eles resolveram reatar o seu amor. Tu já viste as propagandas comunistas soviéticas e chinesas? Os que é um casal gay. Oh, um casal gay. Claramente o diretor de arte era um homem gay. Realmente, tinha uma que Eu não entendi. Qual que é o problema disso aí? Qual que é a piada? Não entendi nada. dois caras segurando um grande livro assim, um de costas pro outro olhando assim. Não, deve ser, não. Que é dois fazendeiros, parece que um casal gay comprou uma fazenda. Tem um que é dois operários. Os caras usando os EPI e tudo, se olhando assim. Pô, chegou na mão do Stalin. Que? Nossa senhora, mano. Isso aqui não O cara se vende como canal de história. Não. Então a China resolve fazer um grande evento militar para recepcionar o líder soviético, o Mikhail Gorbachev, que ia fazer uma viagem diplomática para lá. O governo chinês aproveitou para convidar toda a imprensa internacional para cobrir esse evento, coisa que eles não costumavam fazer, só que eles não contavam que a praça onde aconteceria o evento estava cheia de estudantes protestando. É que assim, tinha um cara chamado Hu Yaobang. Ele já tinha sido secretário-geral do Partido Comunista e era considerado um liberal. O cara era a favor de uma reforma política e econômica que parecia trazer a mudança que a China precisava. Sem contar que o cara era contra o nepotismo, demitiu um monte de incompetente de cargo importante e era oponente de políticos corruptos. O cara era amado pelos chineses e no dia 15 de abril de 1989, o cara morre. No mesmo dia da morte dele, uma série de estudantes que não queria a paralisação das reformas que ele tinha proposto vão até a principal praça do país prestar uma homenagem, a tal da Praça da Paz Celestial, aquela que a recebeu Mikhail Gorbachev. Aí os estudantes veem uma oportunidade para pressionar o governo e acelerar as mudanças. Esse ato logo cresce a tal ponto que se transforma num protesto e até os trabalhadores se juntam aos estudantes. Mas assim, não é coincidência que estava rolando enquanto a União Soviética estava caindo. Assim, não é coincidência. Não é coincidência que tinha Coca-Cola sendo distribuída de graça, tinha Voice of America, né, que é aquele braço de propaganda do governo dos Estados Unidos para as Américas, estava lá. Nada disso é coincidência, tá? Estima-se que 100 mil chineses estivessem lá. Aos olhos do governo e do Rafinha, tudo uma cambada de vagabundo. Quem disse isso, né, cara? Me mostra aí uma fonte do governo chinês dizendo que esses caras são vagabundos. O cara tá no protesto? Vadio! Esse sotaque, esse cara deve ser aqui de Santa Catarina, né? E mostra, de novo, mostra onde é que o governo chinês diz que os caras invadiram, sei lá. De maneira muito prudente, os governantes chineses resolvem mudar o local do evento e recepcionam o Gorbachev no aeroporto. Mas depois que o cara vai embora, a imprensa vê o protesto que está rolando ali e fica. A gente não O protesto estava rolando ali há muito tempo, cara. Os protestos na Praça da Paz Celestial duraram quase 2 meses. 2 meses. Não começou em um dia, 3 dias depois, né, acabou o protesto. Não é como se o mundo já não estivesse sabendo o que estava acontecendo ali. Pode pensar que essa praça era só uma praça. A Praça da Paz Celestial, ou Tiananmen Square, começou a ser construída em 1415. Ela é mais antiga que o Brasil. E durante o governo do Mao Tse-tung, o cara resolveu ampliar essa praça, transformando ela numa das maiores praças do mundo. As manifestações começam a ganhar apoio popular e greves começam a acontecer por toda a China. E o que é pior, a imprensa internacional tava lá para... Que coincidência, né? Que coincidência que a imprensa internacional tava lá. E esse símbolo da Kuomintang nessa pessoa aí, né? Isso aí acho que não é na China, essa foto, acho que é em Taiwan. Mostrar tudo pro mundo todo. O fato é que a China estava sofrendo com os males da inflação, a liberdade de imprensa não era uma realidade como não é até hoje, e não podemos esquecer do alto desemprego e da corrupção. Deixa eu voltar aqui, se eu consigo voltar aqui um pouquinho. Que mágico, né? Os caras postando coisa em inglês, né? Por que será, né? Que sempre que rolam umas paradas assim, eles começam a postar umas paradas em inglês. Pô, por que será, né? Então meio que a galera tinha motivos para estar insatisfeita. Nesse momento, estudantes de arte constroem a deusa da democracia, uma estátua de 10 metros feita com espuma e papel machê. Os manifestantes fizeram uma lista com 7 exemplos...
Os manifestantes fizeram uma lista com 7 Exigências. Os manifestantes fizeram uma lista com 7 exigências. Os manifestantes fizeram uma lista com 7 exigências. Tem alguma coisa errada hoje, cara. A gente tem que chamar uma fonoaudióloga? De verdade, tá? Vamos contratar? Os Esse cara deve ser daqui de Floripa. manifestantes então fizeram uma lista com 7 exigências. Ele não vai sair daqui hoje. Não, cara. Pô, velho. Os manifestantes então fazem uma lista com 7 exigências. E aí eu me foco tanto nisso que eu esqueço o resto da frase. Vai lá. O resto da Os frase. manifestantes então fazem uma Mané. lista com 7 exigências e entregam pra... Pô, é difícil falar isso, cara. Os manifestantes fazem então uma lista com 7 condições para serem entregues para os líderes do governo e fazem também uma greve de fome. Pera aí, então. O governo deixou as manifestações rolarem, deixou construir essa estátua da democracia, aceitou os caras entregar a exigência e tudo, né? Que ditadura, hein? Vamos ver também que aí já fazia um mês que esse protesto estava rolando, alguns atos de violência já tinham acontecido, Isso é depois, né? Esses tanques, isso aí é só depois, é só no fim, lá em junho, né? Dia 4 de junho, quando o exército vai para limpar as áreas de Pequim, aí tem tanque. Isso aí não aconteceu antes. aumentava o engajamento da população. No dia 18 de maio até teve um encontro televisionado entre os líderes estudantis e o líder chinês, mas a coisa não foi muito boa. Deu para ver que nenhum dos lados estava interessado em ouvir o outro, queria apenas impor sua ideia. Mas aí no dia 20 de maio entra em cena uma lei marcial. Mas o que é uma lei marcial? É um ato do governo que suspende as garantias civis e políticas dos cidadãos. Geralmente... O que está acontecendo? Está crescendo. Estava crescendo pelo país. Tinha universidades crescendo protesto, tinha aí imprensa internacional alimentando esses protestos. Aí o governo teve que agir. Ele vem acompanhado de uma guerra ou de uma ditadura e coloca os militares no comando. E é aí que acontece. Mais de 40 mil soldados tinham sido chamados e na noite do dia 3 de junho, as luzes se apagam e os soldados entram no espaço dos manifestantes. Que não era na Praça da Paz Celestial, que já estava limpa já, né? E entram atirando. Os estudantes até ateiam fogo em alguns ônibus que estavam ali para tentar evitar que os militares se aproximem, mas não adiantou. Com metralhadora na mão, a praça virou uma zona de guerra. Era gente morta. Isso nada ia na praça, né? Isso aí foi fora da praça. E ferida para tudo que é lado. E até aquelas bicicletas chinesas com aquela garupa enorme foi usada para levar as pessoas para os hospitais. Aqueles veículos blindados do exército também entraram nessa, passaram por cima das barreiras e do que tivesse na frente. Tem até relato de tanque que saiu atropelando os manifestantes. Eu já falei isso em vários vídeos que eu comento sobre a Praça da Paz Celestial. Eu acho que nenhum exército devia ser usado contra o próprio povo. Então eu acho que é errado eles terem usado o exército contra o próprio povo. Se tem poucas imagens desses ataques, a imprensa internacional já tinha sido proibida de fazer qualquer registro e caso um repórter resolvesse registrar mesmo assim, ele ia estar colocando a vida dele em risco. Na televisão chinesa, as notícias eram de que só os soldados tinham morrido, até porque alguns tinham mesmo. Quem matou, né? Os manifestantes, eles conseguiram armas. Quem que forneceu arma para eles? E de novo, o exército nem devia estar lá, né? O governo tinha que ter resolvido essa situação de outra forma. As forças armadas apareciam sendo aplaudidas enquanto os manifestantes apareciam sendo interrogados. Era claramente uma visão do bem contra o mal, onde o bem era o governo e o mal os baderneiros, ditos revolucionários. Os soldados acabam por derrubar a estátua da democracia e dispersam os manifestantes. Porra, a estátua tão... Pra que derrubar a estátua? Deixa ali. Papel machê, 10 metros de altura. Porra, um estatuaralhaço, cara. Imenso. O trabalho que deu. Até hoje não se sabe o número exato de pessoas que morreram nesse dia. O governo chinês diz que foram 200. Por aí. Mas a Anistia Internacional diz que foram mais de 1.000. O governo fala aí na casa de uns 300, né? Considerando soldados e civis, né? Não deveria ter morrido ninguém. Contudo, a cena mais famosa desse evento aconteceu na manhã do dia 5 de junho, quando uma fileira de tanques foi parada por um único carro. E aí é interessante que ele falou que a imprensa internacional não podia fazer mais nada, né? Quem gravou esse vídeo aí foi se não me engano, um fotógrafo americano e britânico. Ele gravou, tem vídeo disso aí, né? E o mais interessante é assim, esses tanques estavam indo embora da praça, daquela região, né? Os tanques estavam indo embora. Esse cara, quando ele para a fileira de tanques, ele tá parando a saída dos tanques. Ele tá impedindo os tanques de irem embora. Os tanques não estavam entrando.
Ele ficou parado na frente dela, impedindo ela de ir adiante. Sem dúvida, o maior registro de coragem da nossa geração. De novo, então vê, é assim, ele sobe num tanque no vídeo, né? Vê se vai mostrar o vídeo. Depois o cara subiu no tanque, falou com o soldado e nunca mais se soube dele. Ele sobe no tanque, conversa com os soldados, aí depois ele desce, aí vem outras pessoas que retiram ele dali. E de novo, os tanques estavam indo embora. Indo embora. E ninguém nunca mais soube dele, porque ninguém sabe quem é esse cara. Ninguém sabe quem é. Ninguém sabe o nome dele. Talvez a gente nunca saiba a verdadeira identidade desse cara, nem do que aconteceu com ele. Algumas fontes dizem que depois disso ele foi preso e executado pelo Ninguém sabe. Ninguém sabe. Nem na China, ninguém sabe. governo chinês, enquanto outras dizem que ele saiu dali, se juntou aos manifestantes e sumiu, igual um peido no vento. De qualquer maneira, se esse cara sobreviveu, ele tem uma baita história para contar. Figuras políticas que de alguma maneira apoiaram os manifestantes foram expulsos do partido e colocados em prisão domiciliar. Alguns estudantes foram presos, outros tiveram que fugir do país e rolou até uma lista negra que dificultou que algumas pessoas arranjassem emprego no futuro. Sim, fugir do país literalmente foi uma operação chamada Canário Amarelo, que foi a Inglaterra, através de Hong Kong, porque Hong Kong ainda estava sob domínio colonial britânico, tirar essas pessoas, levar para Hong Kong e dali levar para os Estados Unidos. Mas só coincidência, né, que eles foram para os Estados Unidos. Só coincidência. Sem falar das inúmeras execuções de trabalhadores que aconteceram. Os manifestantes acabaram por não conseguir o que queriam, mas o mundo inteiro teve uma nova visão da China desde então. Eu sempre falo assim, essa história da Praça da Paz Celestial, muita coisa aconteceu naquela praça. Em 1919, acontecem os protestos gigantescos contra o Ocidente, literalmente dando Shandong, a província de Shandong, para os japoneses. Assim, Japão, isso aqui é teu agora. Ninguém fala nada disso aí. E assim, ninguém fala nada, não é que ninguém fala nada, mas não se dá a mesma importância ao genocídio que os britânicos cometeram na Índia, né? Só durante a Segunda Guerra Mundial foram mais de 3 milhões de indianos. 3 milhões. Tá? Milhões. Mas por que não se dá esse mesmo valor, essa mesma importância, mas se faz isso com a China, né? Por quê? Né? Por que chama massacre da Praça da Paz Celestial? Nossa, o governo tirano que combate a democracia e a liberdade. Por quê? Por que será que fazem isso? Nunca mais se pôde falar sobre política abertamente na China e até hoje... Nossa, que bicho mentiroso, cara. Eu falo isso no almoço, com membros do partido. Hein? Esse é um tema bem sensível por lá. Isso é verdade. O Partido Comunista ainda está no poder na China e apesar de ser uma economia descomunal, a China está longe de ser um país modelo. Uma série de questões ambientais ainda são ignoradas no país e os direitos humanos não são levados muito a... Mentira, né? Vamos lá. Eu adoro essas paradas muito genéricas, né? A China investe pesado em meio ambiente, mas é muito pesado. Assim, apertando as fábricas de tudo que é lado para reduzir poluição. E você pode achar isso na internet. É o que eu sempre falo. 2 segundos de Google e esses caras passam menos vergonha. Que a China é um dos países que mais investe, é o país que mais investe em reflorestamento. Eles plantam mais árvore do que a Europa inteira. Sabe? É um troço absurdo. Quem não investe em meio ambiente são os Estados Unidos. Sobre direitos humanos, cara, de novo, é sempre umas paradas genéricas. Qual que é o problema dos direitos humanos na China? Porque você não pode acessar o Facebook? Ou porque todo mundo tem comida? Tá sério. No ano passado, o ministro de Defesa disse que a resposta dos militares a esse protesto foi a política correta. E a pesquisa sobre esse assunto na internet é censurada. Não é não. Só é difícil de achar. Eu já procurei em chinês e dá para achar. Mas o que acha na internet chinesa? Acha o relatório oficial do governo. Que não tem, assim, nossa, um detalhamento, todas as informações do que aconteceu na praça e tal. Mas acha. Tem pouquíssima informação. Assim como vários outros. Então, quando um chinês diz que ele não pode reclamar da vida na China, é porque ele não pode mesmo, pro bem dele. Xenofobia. Começou com xenofobia, acabou com xenofobia, né? O cara que pode reclamar, cara. Eu trabalho com gente que reclama. Pelo amor de Deus, cara. Você também... Todos os inscritos desse canal estivessem... Ok, tá bom, né? Chega de xenofobia barato por hoje, que é domingo. E é isso aí.